Perfeito. Primeiro eu queria dizer que a gente está falando de eleição municipal. E a eleição municipal, ela tem uma certa autonomia em relação ao plano nacional. Os eleitores, ao pensarem, né, nos seus representantes, aqueles que lhes são mais próximos, mais imediatos, ele dá precedência àquelas lideranças que são orgânicas, que são construídas no território, ou seja, a gente que ele vê no mercado, na farmácia, que aparece para ele naquele cotidiano da vida em cidade. Isso confere, né, a um político local um certo grau de autonomia em relação aos grandes debates nacionais. Ele precisa se articular, muitas vezes, com forças de diferentes partidos, não seguindo um alinhamento direto em relação ao que tem, o que a gente chama de verticalização, né, ao plano nacional. Isso é o que a gente observa quando vê, por exemplo, a composição das câmaras de vereadores e a relação com o prefeito, que os alinhamentos partidários nacionais não se replicam, não se rebatem no plano municipal. Nesse sentido, para um prefeito, a relação com o presidente, né, com o presidente como um cabo eleitoral, alguém que a gente chama na ciência política que ele transfere, né, o efeito coateio, que é a transferir essa base eleitoral, ela não é muito determinante, porque esse eleitor, quando vota para um prefeito, ele está mais determinado por preferências locais. Isso não significa que o inverso seja verdadeiro. Para um presidente e para um deputado federal, para aqueles que têm a sua trajetória política em Brasília, manter laços com prefeitos e vereadores é muito estratégico. Por quê? Porque o voto está na localidade, o voto está no município, o voto não está em Brasília, exceto para quem é candidato pelo distrital, né, por Brasília. Para a maioria, para a imensa maioria dos prefeitos, o voto está na localidade, está no município. Então, essa relação invertida. Os candidatos a presidente, os deputados federais, têm muito mais dependência e interesse em fazer eleger pessoas que lhes são simpáticas do que o contrário, né? Essa dependência de um prefeito, de um cabo eleitoral nacionalizado. Tendo isso dito, é importante destacar o seguinte: 2020 e 2024, em relação ao PT, são marcados por estratégias eleitorais, por táticas políticas muito diversas. Se em 2020 o PT tentou ficar na cabeça de chapa da maioria das candidaturas, em 2024 a estratégia é outra. A estratégia é apostar em lideranças orgânicas, mais bem posicionadas e mais conhecidas nas localidades, mas que tenham simpatia pelo campo progressista. Então, a ideia de frente ampla é que está norteando as opções do governo Lula, desse governo Lula 3, né? Configurar uma frente ampla que sirva de cordão de isolamento e contenção da extrema-direita. Tudo bem, perfeito. Agora, professora, dentro dessa polarização política desse país, e a partir também da própria dificuldade do presidente Lula em relação às pesquisas nacionais, de se deslocar dessa polarização, essa dificuldade do PT nas capitais, de certa forma, primeiro, mostra uma dependência grande do partido em relação a essa figura do presidente Lula, que, de certa forma, pelo menos nessa eleição, em relação a essa polarização política do eleitorado brasileiro, seja ele, como a senhora mesmo disse, a polarização ela não está em Brasília também, a não ser para os candidatos distritais. A polarização ela também está no município, ela está nas cidades. Então, isso também não mostra essa dependência do PT e também essa dificuldade do próprio presidente em fazer essa indicação ter mais influência sobre esse eleitorado? Perfeito. Essa questão da dependência do PT em relação ao Lula, a gente pode ver por dois prismas, né? O copo meio cheio ou o copo meio vazio. Porque se por um lado a gente está diante, talvez, da maior liderança política do Brasil do século XX, talvez a maior que já tenha existido, que é o presidente Lula, né? Ele é um gênio político, ele é alguém, uma figura que consegue transcender as fronteiras ideológicas e estabelecer vínculos de pertencimento com eleitorados dos mais diversos. Ele conseguiu algo
muito inédito, que é uma popularização de conteúdos valorativos de esquerda, que eram antes restritos a votos de opinião. Ele consegue, de alguma maneira, conectar um eleitorado popular a esse tipo de valor. Então, isso é claro que deixa, que ele se torna, né, a figura ascendente dentro do Partido dos Trabalhadores, mas, por outro lado, o PT, ele não é o Lula, né? Ele é um partido que tem filiados, militantes, que tem seus procedimentos internos, que consegue gerenciar uma máquina política, que consegue renovar seus laços com a militância. Mas eu volto a repetir meu ponto: a polarização está na cidade, mas não necessariamente ela é o elemento que determina o voto, sobretudo em cidades pequenas. Em cidades pequenas, a gente tem, muitas vezes, disputas entre elites locais, cujas as contendas fazem parte daquela historicidade municipal e não necessariamente são galvanizadas em âmbito nacional. É claro que quando a gente está falando de grandes capitais, a questão muda de figura e essa nacionalização se faz mais presente. Voltando ao ponto da estratégia do PT em Professora, 2024, o e perpassa próprio, por isso. o próprio Lula elegeu Haddad prefeito, né? Que a gente precisa lembrar desse. Quando a senhora fala de grandes capitais, a gente está falando, inclusive, da eleição do Haddad para prefeito de São Paulo, né? Perfeito, era exatamente isso que eu ia falar. Eu ia dizer o seguinte: a estratégia do PT em 2024 é abrir mão das cabeças de chapa, é fortalecer candidaturas orgânicas e talvez a grande aposta em termos nominais seja conseguir eleger o prefeito da cidade de São Paulo, porque se entende o papel determinante que São Paulo teve na eleição de 22. Se entende o papel predominante que essas grandes capitais têm enquanto disseminadoras de informação, enquanto vitrines de um, caso haja uma derrota do campo progressista, vitrines possíveis de um bolsonarismo, de uma extrema-direita, que vai ganhar uma figura mais institucional se vencer em grandes capitais. Talvez esse seja um risco, né? Essa institucionalização da extrema-direita sob a forma de diferentes figuras, de diferentes prefeitos. Tudo bem. Maíra Goulart colocando a bola no chão aqui, fazendo contraponto em relação ao próprio levantamento. Professora, muito obrigado, viu? Forte abraço, até a próxima. Eu que te agradeço e desejo um bom dia a todos.